Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Som. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Graças ao bom Deus por mais esse dia, qual o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos. Quero agradecer a Deus por estar com vida e estar com vocês aqui glorificando. Livro de Gênesis, irmãos, capítulo de número 7. Trago um abraço da parte do meu pastor Aparecido. Eu vim correndo, saio 7 horas do serviço, aí fui em casa correndo. Hoje, me perdoa que eu vou falar, irmão, hoje, alguns momentos eu deixei o anjo para trás. Em alguns momentos que eu falei, vou chegar muito tarde lá, e tive que apressar o pé hoje. Gênesis, capítulo de número 7, pastor Paulo, Deus abençoe o Senhor, sua digníssima. Que o Senhor continue abençoando, que faça esse trabalho crescer, prosperar. Aos queridos irmãos, assim que com tanta paciência nos recebeu bem, que Deus continue abençoando os irmãos. Todos acharam? Amém. Livro do Gênesis diz assim, eu estou sem óculos, irmão, vou ter que me inclinar um pouco aqui. Depois disso, não, eu acho que eu consigo, meu pastor. Eu peguei a Bíblia maior ainda. Da letra maior ainda. Depois falou o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te he visto justo diante de mim nesta geração. Aleluia. Amém? Amém. Tome o vosso assento, mantenham por gentileza a Bíblia aberta aí Glória a Deus. nesse capítulo aí. Aleluia. É um texto bíblico, irmãos, muito interessante. E já alguns crentes não falam mais sobre o livro de Gênesis. E me despertou a atenção esse versículo de número 1, porque falou o Senhor a Noé: entra, se quiser orar, irmão, pode ficar à vontade. Glória a Deus. Entra tu e toda a tua casa. Entra tu e toda a tua casa. Nós estamos, irmãos, em pleno século 21 e eu acredito num Deus que fala. Eu acredito que num Deus que ainda não parou de falar. Glória a Deus. Aleluia. É interessante que esse texto bíblico que eu li, ele parte de um princípio de uma destruição total. Uma destruição a qual Deus, pelo fato de estar indignado com a humanidade, pelo fato do pecado ter se multiplicado tanto a ponto de estar cheirando mal as narinas do Senhor, nós vamos encontrar o Senhor no capítulo 6, chamando este homem chamado Noé no particular, e o Senhor vai falar para ele: é chegado o fim de toda a carne, construa para ti uma arca. E Deus vai, eu vou encurtar, irmão, porque o tempo é curto, e Deus vai dar algumas especificações para Noé sobre esta arca. E a história vai dizer que ele começa a construir esta arca, e depois de pronta, eu vou correr, segura aí. Depois de pronta esta arca, Deus se revela a Noé no capítulo de número 7, no versículo de número 1, dizendo para Noé, ou falando com Noé: entra agora você, a sua casa e toda a sua família nesta arca. Glória a Deus. Eu creio num Deus que fala e num Deus que cumpre aquilo que ele Glória a fala. Deus. Aleluia. Glória a Deus. O anúncio de Deus era que viria um dilúvio. O anúncio de Deus é que choveria sobre a face da terra.
O anúncio de Deus é que Deus abriria o abismo da terra e as águas começariam a fluir. Desde então, irmão, a história vai dizer que não chovia. Desde então, a história vai dizer, meu pastor, que não chovia na terra. A terra era simplesmente regada pelo orvalho que caía durante a noite. Mas, nesse exato momento, Deus está anunciando uma destruição. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, baseado na Bíblia, porque quando Deus vai fazer algo, quando Deus quer fazer algo na vida da pessoa, na vida de alguém, Deus nunca deixa passar desapercebido. Deus sempre vai falhar. Deus sempre vai se levantar e dizer algo para contigo. Deus nunca vai deixar você enganado. É bem verdade que a Bíblia vai dizer que Deus chamou Noé e falou: agora entra na arca, porque o dilúvio vai acontecer. E é bem verdade que Noé entra dentro desta arca, ele, sua casa e sua família. E de repente, irmão, começa a chover, começa a cair uma água dos céus, e a Bíblia vai dizer que os abismos da terra se abrem. Todos conhecem a história, né? Todos conhecem a história? O abismo da terra se abre e a água começa a sair da terra. Água que cai do céu, água que sai da terra. 40 dias chovendo. E Noé está dentro da arca com um monte de animal, um monte de bicho. Deus falou: pega aí as espécies de animais aí, casais, coloca aí dentro da arca, porque vai chover. Vou salvar alguns animais, vou salvar a sua casa, vou salvar a sua família. Entra dentro da arca. Mas eu fiquei pensando, porque a Bíblia, irmãos, não foi feita só para ler. Você tem que ler, meditar e pensar naquilo que você está lendo. Tão certo como essa chuva que está caindo aqui. Aleluia. Eu vejo Noé dentro daquela arca. Eu não sei se o pensamento de vocês viaja igual o meu dentro da Bíblia. Eu fico observando um barco imenso, um monte de animais, Noé e a sua família dentro daquela arca. A arca começa a navegar. Interessante é que aquela arca não tinha um leme, aquela arca não tinha um manche. Quem é que estava conduzindo aquela arca, irmãos? É interessante que Noé entrou porque ouviu a voz de Deus. E todos, quando Deus fala que ouve a voz de Deus, irmão, pode ficar em paz, porque se Deus falou contigo, descansa, porque Ele vai estar no controle de todas as coisas. Entrou, irmão. Se fosse eu, meu pastor Paulo, que estivesse dentro de uma arca 40 dias no vento, a arca navegando sem um capitão, sem um comandante, não tinha uma direção, não tinha como guiar, conduzir aquela arca, só água, batendo de lado para outro. Primeiro que eu ia morrer com a maresia, meu irmão, que eu não sirvo para algo mais, negócio deve vir não. Meu cunhado me chamou: vamos para o litoral pescar. Fui pescar no litoral e, mano do céu, eu levei um vidrinho de Dramin, acabei com o vidrinho de Dramin todinho, passando mal. Eu falei: nunca mais me chame para vir para alto mar. Se fosse eu, já tinha passado mal. Mas estará a arca navegando, e Noé só tem uma coisa. O que Noé tinha, irmãos? Noé só tinha uma coisa: uma fala de um Deus que disse: entra aí nesta arca. Aleluia! Glória a Deus. Noé não tinha mais nada, só fala. Eu fiquei pensando em Abraão, Deus chegando assim, ó: ei, abandona a tua casa. Deus falou com Abraão: abandona a tua casa, abandona a tua parentela, vai para o lugar que eu, o Senhor, te mostrarei. Só louco faz esse tipo de coisa, porque Deus falou, Deus não deu a direção e não mostrou o lugar, mas ele se levantou e foi, porque ele sabia que era Deus que estava falando. Eu vim aqui nesta noite para dizer para alguém aqui, eu vim aqui nesta noite para dizer para alguém, impulsionado pelo Espírito Santo: se Deus tem falado contigo, acalma o teu coração. Se Deus tem falado contigo, descansa a tua alma. Se Deus tem falado contigo, deita a tua cabeça no travesseiro
Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Arca navegando, irmão. Glória a Deus. Quem sabe Noé não está na Bíblia. O pensamento dele começou a viajar. Deus, e agora? Estamos aqui navegando. Quase 150 dias a arca está navegando. Eu vejo Noé subindo na janela que Deus mandou ele construir. Pega uma bomba, solta. A bomba voa uns dias e volta. Pega um corvo, solta. O corvo voa e volta. E Noé dizendo: Deus, não há guarida. Quando é que essa arca vai repousar? Dá-me entender? Dá-me entender que Deus esqueceu. Dá-me entender que Deus esqueceu. Estou falando, não estou falando que está na Bíblia. Estou falando, me dá a entender que Deus esqueceu de Noé navegando nas águas. Mas calma aí, irmãos. Todos estão com a Bíblia aberta aí? Eu vou provar para você que Deus, quando fala, Ele cuida. Que Deus, quando fala, não se esquece. Que Deus, quando fala, Ele está no controle de todas as coisas. Se você tem ouvido a voz de Deus, ei, dá ouvido à voz de Deus, dá ouvido à voz de Deus, porque Abraão saiu só com a voz do Senhor, e Deus fez ele prosperar em tudo, só ouvindo a voz do Senhor. Quando chegou no deserto, olhou para o deserto, Deus disse: Abraão, toda esta terra, eu, o Senhor, tenho te dado. Só de ouvir a voz de Deus, meu irmão, aleluia. Quem ouve a voz desse Deus, a história nunca mais vai ser a mesma. Quem ouve a voz desse Deus, aleluia, a sua vida vai ser mudada, vai ser transformada. Deus vai fazer o sobrenatural, aleluia. Eu disse que vai entender que Deus se esqueceu. Parece que Deus se esqueceu de Noé na arca. Está com a Bíblia aberta aí, todo mundo? Capítulo de número 8, versículo de número 1. Alguém pode ler para mim em voz alta? Aí mesmo, aí, do ladinho aí. 8, versículo 1. Alguém lê para mim aí. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de todas as restas que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Aleluia. Glória a Deus. Parece que Deus não tinha se esquecido. Porque no capítulo de número 7, nós lemos aí, e falou Deus a Noé. E falou Deus, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 8, e lembrou-se. Lê de novo, irmão. E lembrou-se só a parte A, meu irmão. E lembrou-se Deus de Noé. Amém. E lembrou-se Deus de Noé, o meu pastor. Parece que Deus tinha se esquecido. Mas só que a Bíblia vai dizer, presta atenção no que eu estou pregando aqui. A Bíblia vai dizer que Deus não é homem. Deus não erra. A Bíblia vai dizer que Deus não erra e Deus não se engana. Deus sabia que Noé estava dentro daquela arca. Deus sabia que Noé, talvez, alguns momentos em que a água estava turbulenta, porque na nossa vida às vezes vai ter momentos que as águas vão estar turbulentas. Aleluia. Vai ter momentos que tudo vai parecer que vai dar errado. Aí você vai nos ver, olha Noé dentro da arca. Irmão, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito em Noé dentro da arca. Senhor mandou eu entrar, agora estou aqui, e agora, Deus? E Deus do céu só olhando para Noé: acalma, acalma, Noé, acalma o teu coração, porque eu sou Deus, estou no controle de tudo. Acalma, Noé, a tua alma, porque eu sou Deus, eu vou fazer o sobrenatural. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais. Eu não sei, meu pastor, mas acredito que Deus está se lembrando de crente aqui nessa. Glória a Deus. E o bom é que Deus não é egoísta. Deus poderia se lembrar só de Noé
e da sua família, dos seus filhos e das mulheres dos seus filhos. Mas Deus é tão bom. Alguém viu eu fazendo carinho no gato que estava aqui? Alguém viu, né? Deus é tão bom que até dos nossos animais Ele cuida. Glória a Deus. Deus é tão bom que não lembra só de nós. Ele lembra dos animais também que estão sob a sua guarda. Nessa noite eu estou dizendo para a gente que Deus está se lembrando. Lembrando do que, pastor, de promessas. Lembrando do que, pastor, daquilo que Ele tem falado contigo. E que você não vai morrer nesse barco. Você não vai morrer mediante essa ventania. Porque é noite de Deus se lembrar de promessa que Ele tem feito na sua vida. Aleluia. Um Deus que fala. O bom é quando nós servimos um Deus que fala, um Deus que lembra. Às vezes eu fico pensando, quando Deus chegou para Abraão e disse a Abraão, ainda era Abraão, vou te dar um filho. E o tempo vai passando, porque nós somos assim. Deus fala, eu quero hoje, meu irmão. Se Deus falou, eu quero já. Não é assim não, jovenzinha? A jovenzinha está aí, vai me cabelo assim. Deus fala, a gente quer agora, é na hora. Opa! Se Deus falou, tem que ser no meu tempo. Mas a Bíblia vai dizer que o tempo de Deus não é o meu. O tempo de Deus é diferente, mas tem um problema, tem um negócio. Problema não, tem um negócio. Se Deus falou, Ele vai cumprir com aquilo que Ele falou. Glória a Deus. Eu como homem, às vezes eu falo, eu fico até pensando nesse negócio, porque às vezes não dá para nós fazer o que a gente promete, pastor, vou estar lá. E às vezes você fala, acontece um imprevisto e você não chega. Mas com esse Deus que eu estou pregando aqui nessa noite, não tem imprevisto. Glória a Deus. Aleluia. Com esse Deus que eu estou pregando nessa noite, não tem tempo ruim. Glória a Deus. Com esse Deus que eu estou pregando nessa noite, pode o céu desabar. Mas se Ele falou que vai fazer algo na sua vida, Ele vai fazer. Esse Deus que eu estou pregando, se Ele falou que vai salvar a sua casa, acredite, porque Ele vai salvar a sua casa. Se Ele falou que vai tirar seu filho da droga, da prostituição, acredite, porque Ele vai fazer milagre acontecer. Às vezes o médico diz, não tem mais jeito. Mas para esse Deus tem. Oh, glória. Eu com 35 anos de idade, irmãos, eu pareço novo, mas sou não. 35 anos de idade eu tive um AVC. 17 passageiros eu estava carregando dentro do carro, estava indo daqui para São Paulo. Estava com 17 passageiros, a minha patroa estava sentada do lado, a dona do carro. Ela olhou para mim e falou assim, você está bem? Eu falei para ela, estou bem. Eu estou ótimo. Não tava, aparentemente eu não estava sentindo nada. Quando eu cheguei na Barra Funda que eu fui entrar, logo que eu passei o Play Center, eu fui entrar, eu apaguei e desliguei. Do nada, desliguei. Acordei na Santa Casa de São Paulo. Perdi todo o movimento meu do lado direito. E o médico falou para mim, agora não tem mais jeito. Agora vai ter que fazer fisioterapia aí. E se você acreditar, e olha só o que ele falou, se você acreditar em Deus, talvez você se recupere um pouquinho. Uma semana. E ainda mandou mascar bastante chiclete, porque a boca veio aqui, ó. A boca torceu e ficou aqui, desse lado aqui. Daí ele falou, masca bastante chiclete do lado esquerdo, que talvez vai voltando, a boca vai direitando. Eu falei, Jesus, misericórdia. Minha mulher tinha que ficar pegando eu, levando para o canto, levando para o banheiro, dando banho. Eu falei, Jesus, está errado esse negócio. Aí um dia, 9 horas da noite, calma aí, eu estou falando de um Deus que lembra, de promessas, eu estou falando de um Deus que fala, Deus ainda fala. Se Ele falou, acalma. Acalma o teu coração. Se Ele se lembrou de você, fique em paz. Aí eu estava lá deitado, 9 horas da noite, pastor, 9 horas da noite, deitado em casa. Minha mulher foi para a cozinha, começou a fazer um bolo lá na cozinha, de repente, 9 horas da noite, me toca a campainha lá da minha casa. Bim-bom! Daí minha mulher foi lá atender. Ela gritou lá da porta da sala, falou, amor,
tem a irmã fulana de tal e o irmão fulano de tal aqui na porta. Irmão, 9 horas da noite não é hora de crente estar indo na casa do seu ninguém, não. A não ser, calma aí, a não ser que Deus falou, vará. Vará porque eu me responsabilizo. Agora temos aí que parece que não dorme, fica 9, 10 horas. Irmão, abandona, eu não vou nem entrar nessa questão. A irmã tocou a campainha, minha mulher falou, ô, pai do senhor, minha irmã, tudo bom? Entra aí, vamos entrando. Minha mulher é muito educada, quem conhece, não sei se eu já viu minha esposa lá, muito educada, uma baiana muito educada. A minha mulher chegou para a irmã, e as duas já dormem no Senhor, eram duas irmãs mesmo, irmã de sangue, irmã de igreja, as duas já dormem no Senhor. A minha mulher chegou para ela e falou assim, vamos tomar um cafezinho e comer um bolo, que minha mulher estava acabando de fazer o bolo. A irmã falou, não, eu não vim aqui para comer bolo e nem tomar café. Eu vim aqui porque eu estava lá em casa. Desculpa as irmãs mais idôneas aí, eu também sou coroa, estou quase chegando aos 50 já aí. A irmãzinha, a mãozinha dela toda enrugadinha, o cabelo mais branco do que a neve. Minha mulher falou, não, vamos tomar café. Ela falou, não, eu estava lá em casa deitadinha, na minha cobertinha, sossegada. Deus achou por graça de se lembrar do teu marido, Aleluia. e me incomodou. Ela disse assim, Deus me incomodou para mim me levantar e vir à tua casa hoje. Glória a Deus. E aquela irmã, ela foi entrando, minha mulher foi lá no quarto, me pegou, porque uma roupa, me pegou, me colocou na sala sentadinho. Eu sentado, aquela irmãzinha veio, dá licença aqui, meu irmão. Aquela irmãzinha veio com aquela mãozinha bem branquinha, bem enrugadinha, falou, Deus, sem força na voz, meu pastor. Deus, aqui está o teu filho. Tem de misericórdia. O Senhor fez eu lembrar dele lá na minha cama, Senhor. Aleluia! Cura o teu filho por bondade, por misericórdia. Ela tirou a mão. Aí ela falou, agora, irmã Elisângela, agora eu vou tomar um cafezinho antes de ir embora. Tomou um café com a minha mulher me colocou no quarto, eu dormi, irmão. Eu não levantava sozinho, eu não tinha força mais nos braços, porque o lado direito ficou tudo paralisado. Dormi, eu não vi nem a hora que a irmã foi embora. Dormi de manhã cedo, meu pastor, eu cumpri com as igrejas todas que eu vou ir, nosso ministério aí, o povo já está até cansado de ouvir. De manhã cedo eu me levanto, eu me levantei, igual um raio. Presta atenção que eu não percebi o milagre que Deus tinha. Me levantei, fui para o banheiro, entrei no banheiro, tranquei a porta, comecei a escovar os dentes, só dei conta que eu estava de pé escovando os dentes quando eu olhei para o espelho. Aí eu dei um grito da minha esposa, ela se assustou, levantou correndo. O que aconteceu, amor? Eu falei, amor, tem alguma coisa diferente. Ela falou, Glória a Deus! Eu falei, pega na minha mão aqui. E olha aqui, eu tenho o braço forte, pega na mão. Apertei a mão, ela vai, amor, tá machucando tudo. Eu falei, glória a Deus. Liguei para a irmã, falei, irmã, foi Deus mesmo que se lembrou de mim. Foi Deus mesmo que foi na sua casa. Por que, pastor Lucélio? Porque eu já levantei, estou curado para a glória do nome de Jesus Cristo. O Deus que estou pregando aqui nesta noite, Ele apenas não só fala, mas Ele lembra do que falou. O Deus que estou pregando aqui nesta noite, Ele apenas não só fala, Ele apenas não só lembra, mas Ele também abençoa a sua vida. Mandai a serve, andou a baixar. É praia, andar, subir e andar a baixar aí. Capítulo 9, quem está com a Bíblia aberta aí? O capítulo 9. Versículo 1. Pode ler, meu irmão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda árvore dos céus. Glória Amém. a Deus. Deus só não fala. Deus só não lembra. Mas Deus ainda vem e abençoa. E depois de abençoar, Deus fala agora, Noé, eu matei todo mundo. Deus fez isso. E tem camarada aí que diz que Deus o mata. Eu matei todo mundo. Eu fiz as águas do dilúvio, consumi todo o ser humano. Agora, Noé, eu vou te abençoar. É isso mesmo, irmão? Sou eu aí? Ó, e abençoou Deus a Noé. E a seus filhos. Mas calma aí, a gente às vezes é ignorante, nós, os pais. Eu glorifico a Deus porque minha filha mora aqui, ó, aqui atrás, aqui tem um condomínio de prédio que tem ali. Ela comprou um apartamento, está toda feliz lá com o marido dela. Aí
Eu gosto quando Deus faz isso, porque se eu tenho uma casa boa, eu quero ver minha filha, meus filhos com uma casa boa. Ou não? É seu? É seu, bebezinho? De quem é? É seu? Qual é o seu projeto? É o que você não teve, o que você não conseguiu conquistar, que ela venha conquistar no futuro. Não é verdade? Não é o sonho de todo pai? Pô, eu tenho ali um carro ali, tá certo, meu genro hoje tem um carro melhor que o meu, mas tudo bem, não tem problema. É o que eu queria para eles. Se eu tenho um carro bom, meu genro, ou minha filha, meu genro, tem que ter um carro melhor. A minha mulher falava muito que ela brincava lá na Bahia, minha mulher do sertão da Bahia, lá da cidade de Una, ela falava que brincava sempre com um sabugo de milho. Eu não sei se é alguma das meninas lembra, mas nós, os mais velhos, não tinha bonequinho, não tinha essas coisas, sabe o que as meninas faziam? Ia na roça, arrancava, eu sou coroa mesmo, sou bem, eu já conserva. Não tinha como os pais dar uma bonequinha, ela arrancava um sabugo de milho e esbuiava, arrancava o milho tudinho. Pegava o cabelinho do milho, fazia o cabelo da bonequinha, fazia uns olhinhos ali, pronto, uma boneca. Todo mundo feliz. Glória a Deus. Eu não tinha um carrinho, só fazia. Quem lembra? Cortava um frasco de perfume, umas rodinhas. Eita, minha mãe queria me matar quando eu fazia isso. Arrancava as rodinhas do carrinho de feira. Caramba, abri o pote, ó, estava feliz. Glória a Deus. Aí eu tive isso. A minha filha tinha uma coleção de baile de dar inveja. Que eu falei, minha mulher não tinha, então vou dar. Aquela coisa tudo fazendo. Logo quando saiu, eu não aconselho mais nenhuma a dar, mas a falta de sabedoria fez nós fazer isso. Ela, toda mão, lembra daquela bonequinha Monster High? Todas que saía, nós comprava, mas não compre para sua filha. Não compre de jeito nenhum. Dê qualquer outro brinquedo, mas não compre. Porque quando ela foi adquirir entendimento, eu falei, viu, pode pegar. Toca fogo em tudo, não dá para ninguém. Toca fogo em tudo. Todas as bonecas que ela queria, ela tinha. Hoje eu vejo minha netinha, que eu tenho uma neta também, por isso que eu falo que eu tô velhinho. Tenho uma neta, hoje eu vejo minha neta. Não tem uns bonequinhos que ficam dançando lá na rua agora? Não sei se vocês viram. Um patinho, comprei logo 2, eu falei, eu nunca tive isso, minha neta tem que ter. Hã? Hoje a moda é um tal de Bob Good, é isso mesmo? Aquele livrinho terapêutico que até os psiquiatras, psicólogos estão incentivando as pessoas a comprar para pintar, porque a pintura ajuda você a exercitar sua mente também. Falei, eu vou comprar um para minha filha, deu um para minha filha e deu um para minha esposa também. Falei, pinta. Porque quando vai lá, a psicóloga primeiro que fala, vamos pegar um livro aí, vamos pintar, vamos desenhar, porque isso exercita a mente. O que a gente não teve, a gente quer que os nossos filhos tenham, e melhor ainda do que a gente teve. Esse era o meu sonho de pai, é o que eu tentei fazer, o meu filho foi para os Estados Unidos. Eu tinha um sonho de ir, mas nunca consegui. Quando ele completou 20 anos, ele pegou o avião e falei, foi embora. É os sonhos que a gente às vezes não tem, que não conseguiu, mas a gente quer que os nossos filhos consigam. Daí Deus chega aqui, ó. Versículo 9 aí. Deus chega aqui, ó, que o nosso irmão leu. Pode ler de novo aí, meu irmão. Pauseadamente, o 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Terra. Deus não vai só abençoar você, a sua casa, a sua família. Deus vai abençoar você, vai abençoar a sua casa. A menininha está seguindo o exemplo. Encha a terra. Cresçam e multipliquem, porque Deus tinha zerado o ser humano. Está entendendo o que eu estou pregando? Deus vai abençoar você, Deus vai falar contigo. Já falou com alguns aqui. Deus vai falar contigo. Deus vai se lembrar das promessas que te fez. E Deus vai abençoar você, sua casa, sua família, seus filhos, seus projetos, seus sonhos estão no projeto de Deus. Aleluia. 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 Me lembrei de Abraão, eu encerro aqui. Me lembrei de Abraão, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, ó, depois de uma briga com os servos de Ló e os servos de Abraão, Ló escolhe as campinas. Ló escolhe as campinas. Os gananciosos só querem as coisas boas. Aqueles que confiam em Deus procuram aquilo que Deus tem para si.
Aí o irmão falou, não, pastos verdejantes, eu tenho aqui meu gado, eu vou para o deserto, meu gado vai morrer de fome, não, eu vou para cá. Aonde tinha as campinas, os pastos verdejantes. O irmão falou, não tem problema, eu vou para o deserto. Quando Ló sai, observe bem, o Deus que fala e que entra do que falou. Quando Ló sai, Abraão começa a dar alguns passos e entra no deserto. Ô irmão, deserto, ou segundo alguns estudiosos aí, é lugar de morte. Segundo alguns estudiosos. Mas quando Deus está no projeto, deserto é lugar de bênção, de prosperidade, de maravilha. Quem sabe a gente não entende muitas coisas, mas é o que Deus está fazendo. Quando Abraão pisa no deserto, Deus olha para ele, se revela no céu de novo e fala: Abraão, de onde você está pisando os pés, levanta o seu olhar, olha tudo que está ao seu redor. Aleluia. Abraão começa a olhar, e quem sabe os seus olhos ainda não alcançou o que estava no horizonte, porque nós vamos ver isso mais para frente. Deus fala: tudo isso eu te dou. Interessante é que Abraão, depois que Deus falou isso, ele vai andar alguns passos, está na Bíblia, eu não vou ficar lendo porque eu tenho vergonha. Ele vai andar alguns passos e chega num lugar chamado Mane, que não era dele, ainda não era dele, e que existia um povo ali. E Abraão olha aquele negócio, tinha alguns pés de coqueiro, algumas coisinhas, mas não era um lugar ainda formoso, bonito. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão gostou daquele lugar. E Abraão, sabe o que ele fez? Ele comprou um deserto para si. É o Deus que paga, irmãos. Glória a Deus. Você quer que sua casa seja uma bênção? Ouça a voz de Deus. Aleluia. Você quer que a sua família seja uma bênção? Dê ouvido à voz de Deus. Porque se você der ouvido à voz de Deus, uma coisa eu tenho certeza: Deus nunca vai esquecer de você. Deus nunca vai deixar você passar batido. Deus, se você ouvir a voz dele, ele vai se lembrar de ti, da tua casa, da tua família, da tua descendência, e vai abençoar você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Ô glória, com permissão do pastor, coloque-se de pé, por gentileza. Aleluia. O Deus que fala está aqui nesta noite. Aleluia. Eu não sei qual é a dificuldade de nenhum de vocês. Eu sei que existe um Deus que está aqui, nesse salãozinho de festa que foi transformado numa igreja nesse dia de hoje. E a Bíblia diz: aonde estiver um ou dois reunido no nome desse Deus, ali ele se faz presente. Ele está aqui nesta noite, neste lugar. E eu quero, com permissão, posso, pastor? Com permissão do pastor, eu quero orar por você. Quero orar por você, você que precisa que Deus faça algo na sua vida. Primeiro Deus faz, mas a gente tem que deixar. A gente tem que permitir esse Deus fazer. Ou não? Porque Deus não é intruso. Deus não chega lá na porta de seu ninguém metendo o pé e derrubando, não. A Bíblia diz que ele chega e bate. Se você ouvir a voz dele e abrir a sua porta, ele vai entrar, vai cear contigo e você com ele. Mas ele não vai derrubar. Ele precisa que você ouça a sua voz. Eu acabei de pregar que Deus chamou um homem chamado Noé e disse: entra dentro de uma... Ele fez o quê? Ouviu a voz de Deus e entrou dentro desta arca. Eu quero convidar aqui pessoas que realmente precisam de Deus. Tem aqui, quem ainda não é evangélico aqui no nosso meio aqui? Quem ainda não é evangélico, não é crente? Todos são crentes, pastor Cristo Jesus? Todos são crentes já? Amém. Quero convidar aqui na frente, então, pessoas que... Quer vir na frente? Receber a oração? Não? Tá bom.
Quero convidar aqui na frente aqui pessoas que precisam de um milagre, irmãos. Se eu perguntar aqui quem quer milagre, deixa eu ver, quem quer milagre aí? Deixa eu ver, quem quer um milagre? Quem quer um milagre? Sem vergonha, pode levantar a mão quem quiser um milagre aí. Aí eu tenho uma notícia ruim para todo mundo aqui. Para mim também. Milagre, meu pastor, não é para quem quer. Não é. Jesus entra numa porta chamada Porta das Ovelhas. Tinha lá, eu vou chutar baixo aqui, 1 milhão de pessoas. Eram 5 pavimentos, pessoas em todo lado, doentes de todos os jeitos e maneiras. Só que Jesus passou por todos eles queriam o quê? Um milagre. Jesus passou por todos e foi num homem que estava 38 anos caído à beira de um tanque e ninguém fazia nada por ele. Jesus falou, pega a tua cama e vai embora. Mas há uma conversa, porque ele acreditava que o milagre podia acontecer. Então milagre não é para quem quer. Milagre é para quem acredita que pode acontecer. Se você acredita, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar contigo. Eu quero orar por você, porque o Deus que eu prego é um Deus de milagre. Glória a Deus. O Deus que eu prego, Ele faz o sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Deus. Embora alguns estão acreditando que não acontece mais, mas o Deus que eu prego, Ele faz milagres, prodígios e maravilha. Deus pega casas, famílias destruídas e constrói. E reconstrói não, porque construir é trocar. Ele reconstrói, ele pega pessoas que estará no leito de enfermidade, desenganado pela medicina, e faz a pessoa ter saúde. Pastor Ciro me ligou um tempo atrás. Eu sou capelão. Pastor me ligou e falou, pastor, sério, vai lá no regional. E estava restrito. Visita, está restrito até hoje. Vai lá no regional e entra lá, e tem um irmão lá que ele está. Os médicos vão amputar a perna dele, vão arrancar a perna dele, estava feio mesmo. Irmão, nesse dia foi uma prova para melhorar, pastor. A gente vê bastante coisa ruim, mas nesse dia foi difícil. Porque a gente está feia, estava com um cheiro bem forte. Aí eu fui lá, levei o óleo de unção no bolso. Passou o cinto e falou, eu não posso ir, estou no trabalho, eu subi lá. Cheguei no quarto, vi a situação daquele homem, eu perguntei para ele, o senhor acredita que pode acontecer um milagre na sua vida? Ele disse para mim assim, eu creio. Os médicos estão falando que vai amputar minha perna, mas eu creio que pode se acontecer um milagre. Eu falei, então eu vou orar para o senhor. Não, eu não. Eu sou mais pecadores dos homens, eu estou semelhante a Davi. Mas o Deus que eu sirvo, minha irmã, ele é especialista em milagre. Glória a Deus. Aí a mulher dele falou, eu posso orar também com o senhor? Eu não sei nem de que segmento eles eram. Falei, vamos orar. Não tem problema, coloquei a mão sobre a cabeça dele. Joguei um pouco de óleo na ferida. Eu fiz igual o samaritano, um pouquinho de óleo na ferida. E falei, Deus, está aqui este homem. Não conheço ele. Não conhecia. Tenha de misericórdia da vida dele. Sara esta ferida. Não permita com que os médicos amputem a sua perna. Orei e fui embora. Uns dias depois, dias mesmo, pastor Ciro, você lembra daquele irmão que você foi orar no hospital lá? Eu falei, lembro, pastor. Ele está bem. Eu falei, perdeu a perna? Porque eu sou desacreditado. Perdeu a perna, pastor? Não, tá bem. A ferida cicatrizou, ficou feio para ele. Mostrou só, pastor, ficou feio, cicatriz feia. Mas está recuperado. Glória a Deus. Está andando, está bem, sabe por quê? É o Deus que eu prego, irmãos. Aleluia. Eu costumo dizer, se você quer ver Deus agir, permita com que Ele haja, daí Ele faz o sobrenatural. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração aí. Posso colocar a mão no corpo, pastor? Posso? Então, olha, Deus. Amado Deus, soberano e glorioso Pai, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós te louvamos. Somos gratos a Ti, Senhor, por Teu amor, por Tua bondade, por Tua graça e por Tua misericórdia. Jesus, nós te pedimos a Tua bênção, ó Pai, sobre cada vida que aqui está à frente, sobre as crianças, sobre cada irmão, cada irmã, Senhor. Ó Pai, Tu sabes e conheces a necessidade de cada um, Senhor, dos Teus filhos. Tu tens todo o poder e toda a liberdade de fazer grandes coisas em nosso meio. Ó Jesus, glorifica, Senhor, o Teu nome e se manifesta, Senhor, com poder, com graça, com milagre, com alegria, com providência.
nesta noite, Senhor, de milagres, nós cremos, ó Pai, opera grandemente em nosso meio e nos dá, Senhor, vitória nesta noite, entra com providência, Senhor, nos corações, ó Deus do céu, é no nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Pai, engrandece o teu nome, que a tua palavra se manifeste, ó Pai, que a fé cresça, ó Pai, que a fé apareça nos corações e nas vidas, e que os milagres aconteçam agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, consola o coração, dá vitória aos teus filhos, e glorifica a tua majestade santa e eterna, trazendo milagres, trazendo providência, trazendo alegria, trazendo, Senhor, vitória em cada vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós declaramos vitória, em nome de Jesus. Aleluia! Saia daqui crendo da tua vitória, em nome do Senhor Jesus.